Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo à noite, né? A gente já trabalhou pra caramba, graças a Deus. E um domingo importante aqui na seleção brasileira. Quero trazer um papo com um grande amigo, né? O nosso Walter Casagrande. Mas vamos falar de Vasco, tem coisa de Vasco pra gente falar. Sim, senhor. Tem coisa de seleção também pra gente atualizar você que gosta de acompanhar a nossa seleção, porque no momento é o assunto, né? E na terça-feira o Brasil já pode carimbar o passaporte para a Copa do Mundo, se vencer a seleção paraguaia. Eu vou te explicar tudo isso. Tem notícias aí da 777, quem mais? Tem gente sendo vetada lá na briga jurídica, tem craque tendo contrato rescindido pelo Vasco, tem reforços para chegar. Então, é um papinho legal que a gente vai bater a partir de agora aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Se inscreve aí, me dá uma força, dá aquele joinha, paga nada não. Tá passando tudo aqui embaixo, ó, Wellington Campos FC. 0800, um joinha, para fortalecer o nosso trabalho, que é super importante a sua participação também. Então vamos lá, depois da vinheta a gente chega. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, eu vou começar com as notícias do Vasco, depois eu falo de seleção brasileira, né? Porque a gente está aqui essa semana acompanhando a seleção, já fomos ao Equador, já estamos aqui em Guarulhos, a seleção treina em São Paulo, no CT do Corinthians, mas, paralelo a isso, o Vasco também está acontecendo e tem muita gente que é apaixonada pelo Vasco, que acompanha o nosso canal, confia no nosso trabalho e a gente agradece demais. Eu te confesso que eu não vi ainda o presidente Pedrinho, né, nesses momentos de encontro de imprensa com jogadores, com comissão técnica, eu ainda não vi o presidente Pedrinho, que é o chefe da delegação do Vasco da Gama. Mas sei que daqui também ele está tentando resolver os problemas no Rio de Janeiro. O time do São Paulo, como o time do Vasco da Gama, os dois times ganharam folga neste domingo, até porque eles jogam na quinta-feira, devido à data FIFA, e a CBF recebeu a informação do Vasco que Dimitri Payet está com o contrato rescindido, né? Era questão de dias de que isso aconteceria. Payet, que muita gente esperava mais dele, eu também esperava, contribuiu, teve gols importantes, jogadas importantes, mas se esperava mais de Dimitri Payet com a camisa do Vasco da Gama. Pelo lado de marketing foi sensacional. Vendeu muito bem a imagem vascaína na Europa, em outros continentes, dada a sua força de craque, né, do grande nome que foi da seleção francesa Dimitri Payet. Isso aí foi muito interessante. Já que eu estou falando da saída do Payet, eu continuo vendo aí um monte de gente opinando a respeito do Léo Jardim, né? Eu vi até no Net Vasco uma chamada de um vídeo, que eu confesso, eu vou dar uma olhada lá, do meu querido amigo Acácio, um dos maiores goleiros que eu vi defender o gol vascaíno, o menino Zeuvi, né, dizendo que, pelo que ele está sentindo, que o Léo Jardim não quer ficar no Vasco da Gama. Então, nós temos hoje um problema muito sério no Brasil, gente. É a nossa moeda que é muito desvalorizada. $1 é R$6. €1 são R$7. Uma libra, mais de R$8. E assim por diante. Então, qualquer conta que você faz, $300 mil, dá quase, dá o quê? Dá 1 milhão e porrada de reais. Então, assusta. E nós ganhamos salários mínimos, né? Não pensa que o Wellington Campos aqui tem um baita de um salário. Não, tem que correr atrás. Tem que trabalhar todo dia para juntar um pouquinho aqui, um pouquinho dali, fazer um montinho e tentar pagar as contas. Mesmo assim, tem mês que sobra conta e falta dinheiro. Você está pensando o quê? Todos nós estamos no mesmo barco, meu amigo.
estamos no mesmo barco. E até se você quiser me ajudar, botar uma publicidade aqui, pode me ajudar. Eu não tenho o menor constrangimento, muito pelo contrário, faço com o maior carinho e tentando te ajudar na sua empresa aí, no seu trabalho, prestação de serviço. Pode ficar à vontade, pode me procurar que eu terei o maior prazer em fazer a publicidade da sua empresa, do seu comércio, da sua representação. Isso aí é business, né? É negócio também. Mas vamos lá. Esse negócio dessa 777 com o Vasco SAF. Então, a informação que eu vi no GE é que mais um advogado é afastado pela Justiça. Agora foi o doutor Luciano Bandeira, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Ele atua em outros processos com representantes do Vasco e aí está impedido de ser um dos delegados, né, dessa questão de quem tem razão, se é a 777, se é a Vasco SAF, se é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem mais aí? É o terceiro nome vetado. O primeiro foi da Ana Tereza Basílio, doutora Ana, com ligações com o vice-presidente Paulo César Salomão Filho, isso aí já tinha sido noticiado. O segundo foi o doutor Caio Rocha, que alegou questões profissionais para não trabalhar neste caso, e agora vem o nome do Luciano Bandeira. Gente, eu torço para o quanto antes resolver isso. Você sabe que eu não sou muito de dar opinião aqui no canal, mas quanto antes resolver essa questão, quem manda, quem tem, quem não tem, quem quanto, pá, lá, adianta a vida do Clube de Regatas Vasco da Gama, leia-se Vasco SAF, gente. É isso aí que a gente tem que torcer. Não existe uma grande briga, uma boa briga. Existe uma briga. Ninguém sai vencendo numa briga. Todos perdem. Essa é a grande verdade do mundo. E que tem gente, não, eu ganhei a briga. Será? Vamos lá. Então, é essa questão aí do Vasco da Gama que a gente tem que trazer. Certamente o noticiário vai esquentar a partir desta segunda-feira, envolvendo o jogo de quinta com o São Paulo, aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. Seleção brasileira trabalhou pela manhã no CT do Corinthians, mais uma vez. Foi um trabalho tático e técnico. A imprensa teve acesso ao trabalho de aquecimento, como sempre, né? Tem muita gente que pergunta, o jogador só faz bobinho, só toca para um lado para o outro, só goleiro que treina. Não, porque hoje as comissões técnicas evitam dar pistas aos adversários das jogadas que estão sendo preparadas, dos treinamentos, das formações que estão sendo feitas aí. Então, por esse motivo, é tudo fechadinho e ninguém abre o treinamento. E o encontro, inclusive, do técnico Arthur Elias, que brilhou no futebol feminino do Corinthians, com o técnico da seleção, o Carlo Ancelotti. Ontem foi a vez do Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira. Com relação ao time, que o torcedor gosta de saber, vão sair o Estevão e o Richarlison da equipe e vão entrar o Rafinha, que cumpriu suspensão, e o Matheus Cunha é outro que vai aparecer no time titular. O Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro Ribeiro e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. É o time que, se ganhar do Paraguai na terça e o Uruguai ganhar da Venezuela, o Brasil abre 8 pontos, né, em relação à Venezuela, os 7 pontos, não poderá mais ser alcançado e já estará classificado para a próxima Copa do Mundo. E Carlo Ancelotti, será que jogou bola bem? Você lembra? Você viu? Você assistiu? Seu pai assistiu? Seu avô? Pessoal ali que viu futebol nos anos 80, futebol nos anos 90, lembra do Carlo Ancelotti. Sabe quem jogou contra ele muitas vezes? Meu amigo. Sabe quem é meu amigo? Graças a Deus. Walter Casagrande, que eu tive o prazer de encontrar no CT do Corinthians, e a gente conversou. Deixa eu trazer um convidado super especial. Ele é tão grande que ele não cabe na tela. Dá um passinho para trás. Bom te ver, cara. Tudo bem, Casão? Boa, ótimo. Fiquei bastante feliz em te ver também. Que bom. Vem cá.
Esse tal de Ancelotti, você jogou com ele? Tô brincando. Joguei contra por 7 anos. Eu fiquei 7 anos na Itália, foi a época que eu peguei ele no Milan, né? Eu vi o time do Milan, eu vi o time do Arrigo Sacchi começar. Foi o ano que eu cheguei, o Careca, uma turma ali de brasileiros e de outros jogadores. Chegamos na Itália na temporada 87, 88 e o Arrigo Sacchi foi pro Milan nessa mesma temporada. Foi quando ele começou a montar aquele timaço. Jogava bola? Jogava o Ancelotti, grande jogador. Ele jogava de quê? Ele jogava de primeiro volante, mas assim, ótimo passe, ótima virada de jogo, batia bem na bola, chutava de longa distância. Ele era o ponto de equilíbrio do Arrigo Sacchi, porque os outros jogadores todo jogador que ia para cima, né, que ia para frente. Ficava o Ancelotti, Costa Curta e o Baresi atrás. Só isso. Os outros atacavam. Então o Ancelotti ele era um grande jogador. Quando você, então, ouviu pela primeira vez o nome do Carlo Ancelotti, certamente você vibrou. Sim, eu gostei bastante. Já no final quando o Brasil foi eliminado contra a Croácia, à noite eu participei do programa do UOL, né? E nós conversamos, eu falei, pô, o Ancelotti é um nome. Quando surgiu o nome do Ancelotti, eu falei, pô, é um cara, precisa de um time, um cara vencedor. Falei do Abel também, o Abel Ferreira, que também... Pô, tá aí, vence tudo, é um cara também que conhece mais até o futebol brasileiro. Mas o Ancelotti é um treinador que todos os jogadores respeitam muito pelo que ele foi como jogador, o que ele é como pessoa e pelos títulos que ele ganha como treinador, né? E é uma pessoa muito simples, né? Sim, eu acho que isso caiu muito bem para nós, porque o povo brasileiro é simples. E o nosso problema é, os jogadores brasileiros hoje que jogam na Europa, eles não são simples. Eles ostentam. Deixa eu concordar contigo. Hã? Deixa eu concordar contigo. Então eu acho que essa mudança de comportamento do jogador brasileiro atual distanciou o povo brasileiro da seleção brasileira. E o Ancelotti, mesmo sendo um italiano, um europeu, ele tem a simplicidade dentro da personalidade dele, por isso que o torcedor e o povo está empolgado com o Ancelotti. O Ancelotti hoje é o ídolo da seleção brasileira. É verdade. A referência da seleção brasileira é o Carlo Ancelotti. Você tinha que ver no Equador, nós estávamos lá um dia antes do jogo, não tinha menos de 200 jornalistas equatorianos para a entrevista do Ancelotti. Não era a seleção brasileira, era Exatamente. Não tem mais nenhum jogador que atrai essa atenção toda da imprensa internacional, o jogador brasileiro, que atrai todo interesse, assim como tem o Ancelotti. Na entrevista de apresentação dele, tínhamos 300 e poucos jornalistas, tínhamos 156 estrangeiros. Sim. Então, eu vi a coletiva dele. Então é isso, cara. Por exemplo, nós somos de uma época que você tinha, Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão, Rivaldo, mas assim, os caras que assombraram o mundo e tal, com uma grande humildade. O torcedor tinha identificação com esses caras, torcia por eles. A seleção perdeu em 82 e ninguém ficou puto com ninguém, muito pelo contrário. E hoje a seleção, ela não tem essa identificação, então o torcedor não é muito simpático. E eu acho que o Ancelotti, aos poucos, ele vai conquistar isso. Então, isso tem como fazer a cabeça da moçada, Casão? Dos jogadores? Dos jogadores? Não. Gente, vamos ficar mais pertinho do povo, vamos ficar mais tranquilos. Sabe o que eu acho? É o seguinte, a gente estava precisando de um treinador como o Ancelotti, um cara que é maior que os jogadores. Então, hoje os jogadores da seleção brasileira, eles estão com a bolinha baixa, porque o Ancelotti é o cara. É o professor. É o professor, o cara que tem mais título que todos eles, como jogador e como treinador. Então é um cara que todo mundo respeita e o Brasil estava precisando disso, um choque de realidade, sabe? Agora, Casão, uma coisa é ser técnico de time, outra coisa é ser técnico de seleção. Você viveu as duas situações. Você acha que ele vai se adaptar rápido por não ter esse dia a dia? Então, eu acho que vai ser talvez a parte mais difícil para ele, que é a mudança. Ele não tem o jogador todo dia para conversar, para treinar, ele vai ter só de vez em quando e nem sempre vão ser os mesmos, né? Porque ele vai convocar, às vezes diferente e tal. Ele ainda não conhece muito os jogadores que jogam no Brasil. Então você tem aí um Caio Jorge que está jogando muito no Cruzeiro, poderia ter oportunidade, o Marlon Freitas do Botafogo, você tem o Pedro, ele não chamou. Então você tem diversos jogadores que jogam aqui no Brasil que, com ele acompanhando mais de perto, né, os jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai ver que a lista dele vai começar a mudar um pouco para frente. Então, essa era a pergunta até. Muita gente, não tem que fazer uma seleção só de jogadores que atuam no Brasil. Lógico que não dá para fazer uma seleção só de jogadores que atuam aqui, mas dá para buscar um bom número de atletas. Não, é necessário buscar.
jogadores, porque a seleção brasileira perdeu a identificação com o povo brasileiro por causa disso. Os jogadores saem jovens daqui, não criam identidade aqui, não viram ídolos aqui e vão jogar lá fora. E esse é um dos motivos de você sair pela rua e ter mais camisa do Real Madrid, do Barcelona, do PSG, do Milan, da Inter, do que do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, não sei o quê. Porque o ídolo da molecada, os ídolos da molecada hoje jogam lá e nem sempre são os brasileiros. Nem sempre. Qual é o grande ídolo da molecada hoje? É o Messi ainda. Não é? O Messi, acho que no mundo todo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Messi e Cristiano Ronaldo dominam a história aí. Então é isso. Ele precisa de jogadores brasileiros que jogam no Brasil para ele criar nova identificação da camisa da seleção brasileira. E os jogadores que jogam fora, eles não são tão melhores assim do que os melhores nossos que jogam aqui. Não tem mais aquela diferença, não tem mais Ronaldo, não tem Rivaldo, não tem Cafu, Roberto Carlos, tem Zico. Não tem, cara. Os jogadores hoje são bons, mas eles são nivelados. Um beijo no seu coração, que delícia Valeu. te ver. Prazer foi meu. Valeu. Aí, Casagrande, dando a sua opinião, você concorda com ele? Eu vou levantar essa bola para você. O jogador brasileiro vai para a Europa e ele perde a humildade. A vovó Iracema, lá em Formiga, Minas Gerais, dizia assim, está numa mitidez, né? Ou seja, se pinou o nariz, aquela coisa. Será que é isso? O jogador brasileiro vai para a Europa, ele perde a simplicidade, ele perde a humildade. Você concorda? Eu quero a sua opinião, é legal. Deixa o seu nome, o nome da sua cidade. Estou te prometendo. Quem sabe, se Deus quiser, eu consigo amanhã, no próximo vídeo nosso, mandar aquele abraço para você. E te agradecer desde o início por ter ficado aqui conosco. Me ajuda, né? Dá aquele joinha, se inscreva no nosso canal. Wellington Campos FC, está passando tudo aqui embaixo. Você não paga nada, 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 é 0800. Te confesso, é 0800. Aí sim você vai me ajudar a pagar aqueles boletos que estão pendurados lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. De Guarulhos, São Paulo, Wellington Campos.